Hoje estamos começando a segunda temporada da série Roda de Conversa, uma série produzida por mim e por meu amigo Emerson Vigílio, que vem realizando um verdadeiro diálogo sobre a história de Brejinho, a terra-mãe do rio Pajeú, conversando com diversos brejienses e revelando fatos importantes da nossa história. O primeiro episódio da nossa Roda de Conversa é com José Gomes da Silva, conhecido por todos como Paizinho Colodo. Ele nasceu em 18 de 5 de 1941, aqui em Brejinho, no sítio Tamboril. Paizinho é poeta e já foi vereador de Brejinho em 4 legislaturas, assumindo também a presidência da Câmara Municipal. Seus pais, José Claudino Sobrinho e Maria Madalena Gomes, tiveram 3 filhos, sendo Paizinho o filho do meio. Paizinho, é com grande alegria que a série Roda de Conversa o recebe hoje. Então, Paizinho, o senhor é poeta, um glosador, né, um verdadeiro amante da cantoria de viola, admirador dessa arte. E para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor me contasse um pouco sobre o que o senhor sabe, o que o senhor aprendeu sobre a origem da cantoria, sobre a origem da poesia, nesses seus longos anos de contato com essa arte. Obrigado a você, Abraão Filho, mais uma vez pelo convite de estar aqui, Emerson Vigílio e mais pessoas aqui presentes. Eu queria dizer que a poesia é um doce cântico eterno dos primitivos salmistas de Israel. A poesia começou a penetrar na alma humana através dos hinos de louvores de Salomão. Coube ao Brasil o privilégio do aparecimento do legítimo cantador de viola através de Gregório de Matos Guerra, seguido pelo padre Domingos de Caldas Barbosa. Na época colonial, a poesia começou a se elastecer e encontrando o seu paradeiro, o seu aconchego na pequena Paraíba de José Américo e Augusto dos Anjos. Foi nessa época que o povo teve o prazer de conhecer o primeiro cantador nordestino, o Golino do Sabugi, vindo em seguida a grande peleja de Romano da Mãe d'Água e Inácio da Catingueira. E assim a poesia começou a se elastecer por esse Nordeste afora e, por que não dizer, nacionalmente, enriquecendo cada vez mais essa cultura que é, sem sombra de dúvida, um marco no folclore nacional. Depois dessa bela explanação sobre essa origem, os primórdios da poesia, da cantoria de viola,
Eu gostaria que o senhor nos contasse agora como foi o seu primeiro contato com a poesia, onde o senhor ouviu, né, onde o senhor teve, assim, digamos, esse primeiro amor, esse primeiro encanto com essa poesia. Muito bem. Eu, aos 10, 11 anos de idade, comecei a assistir cantoria de viola. E daí por diante comecei a gostar, senti a doçura, a grandeza do cantador, que é aquele que traz dos sertões para as cidades o retrato da natureza. Em seguida, comecei a tentar fazer alguns versos e gostar cada vez mais da cultura poética, e assim dei continuidade e até hoje sou apologista dessa grande arte poética que é a cantoria de viola. Aí onde o senhor escutou pela primeira vez um cantador de viola? Olha, eu escutei a primeira cantoria no bar Atraente. O proprietário era Sérgio Viana, cidadão, comerciante aqui em Brejinho, e foi lá onde assisti a primeira cantoria de viola nesse início, como já falei. Isso. O senhor escutava pelo rádio também, paizinho? Não, sem sombra de dúvida. Sempre havia cantoria através do rádio, principalmente na rádio em Campina Grande, com Cício Bernardo e outros cantadores lá, que eu normalmente estou esquecido, José Alves Sobrinho, que cantava, e na hora da cantoria, que era à tarde, eu e outros, a gente tudo corria para onde tinha a casa que tinha um rádio, para lá a gente ouvia a cantoria. Que bacana. Como retratado aqui na nossa conversa com o paizinho, nesses longos anos de contato com a poesia, com a cantoria de viola aqui em Brejinho, paizinho teve contato com diversos cantadores, nomes importantes da cantoria de viola aqui para Brejinho. Então, paizinho, eu gostaria de ouvir do senhor quais foram esses poetas repentistas com quem o senhor teve contato, conviveu e ouviu eles fazendo cantoria. Olha, eu lembro bem de alguns, como João Isidro Ferreira, Nicolau, lá do Videl, Vital Ferreira de Lima, aqui do Sítio Boqueirão, conhecido como Vital Paca, Severino Viana, entre outros, que no momento me fala a memória, mas também não eram muitos na época, porque o Brasil era muito pequeno, mas havia essas cantorias e eu sempre estava presente, admirando a cultura e a viola. Muito bem. Sem sombra de dúvidas, João Isidro Ferreira foi o nosso maior poeta cantador, o maior nome da poesia de Brejinho até os dias atuais. Cantou profissionalmente e cantou com grandes nomes da cantoria aqui no Pajeú. O senhor tem algum verso aí de João Isidro Ferreira? Tem. Uma certa vez, houve uma cantoria no sítio Tamboril, na casa de Manuel Lulu, de João Isidro Ferreira e Pinto do Monteiro. Que bacana. Havia um cidadão, um vizinho lá, que queria ir para a cantoria e tal, e estava sem dinheiro, que dinheiro hoje é difícil, naquela época era muito mais. Daí ele achou por bem pegar um carneiro lá no sítio dele e levou para dar de presente aos cantadores. E assim fez. Chegou lá, conversou, entregou o carneiro, aquele negócio, e João Isidro Ferreira fez o seguinte verso. Iniciando a cantoria, ele disse: e agora do carneiro eu faço a repartição. Fico com os 4 quartos, bofe, figa e coração. O resto eu deixo para Pinto, buchada e couro não. Só deixou para Pinto o que não prestava. Que bacana. Ó,
roda de conversa a gente vai aprendendo mais sobre a história de Brejinho, e esse registro aqui ele é importantíssimo. Uma cantoria no Tamboril, na casa de Manel Lulu, com quem? João Isidro Ferreira e Pinto do Monteiro. Isso para a história de Brejinho é, sem sombra de dúvidas, algo extremamente grandioso, né, paizinho? Muito bem. E João Isidro, ele cantou também com Cícero Isidro, né? Cícero, filho dele. Relatado, filho dele. É. Né? E de Nicolau, tem algum verso aí de Nicolau? Olha, Nicolau era um poeta amador, não era profissional, mas era muito gracejoso, e o povo gostava de ouvir aquele negócio. E ele fez uns versos no modo que eu não sei do verso, mas o modo diz o seguinte: quem casa faz uma cruz para morrer cravado nela. E ele dizia com aquilo com a graça, e todo mundo gostava de ouvir. E Nicolau, uma certa vez, foi fazer uma cantoria em Maturéia, numa quarta-feira, que é a feira de lá. E lá afinou a viola, mais o companheiro, e disse que ele era assim, as coisas dele parecido com Zé Limeira, né, com o poeta do absurdo. E aquilo fazia a graça para o povo, né? Aí ele disse: eu me chamo Nicolau, cantador lá do Videl. Estou aqui em Maturéia, envolvido com o véu, e para fazer um verso, faço menos de um chapéu. Grande Nicolau. Maturéia, na Paraíba. E de Severino Viana, o popular Vianinha da Foveira. Justamente. Era assim conhecido? Olha, Severino Viana foi um dos melhores poetas, cantadores, amadores que eu conheci aqui em Brejinho. Na minha opinião, foi um dos melhores. E uma certa vez, ele estava fazendo uma cantoria num dia de feira aqui em Brejinho, num salão nosso, e se aproximou o Louro Dentista, um cidadão de São José do Egito, que também é cantador amador, ele cantando com Curió da Paraíba, e Curió terminou o verso dizendo: e chegou Louro Dentista, um poeta de respeito. Aí Vianinha disse: estou muito satisfeito com louro na nossa festa, porque louro é uma árvore que nasce lá na floresta. Se for torto não é bom, mas se andar aprumado presta. Que bacana. E Vivido do Videl nos deixou há pouco tempo, mas é um nome importante. Não tenha dúvida, poeta. Na cantoria de viola. Vivido cantava no sítio São Joaquim, lá vizinho a Videl. E mais tarde da noite chegou a viatura da polícia. Severo, que é um militar aqui da cidade, vestido do seu colete e tal, e ele fez um verso. Se agora chegou Severo, vestido no seu colete. Se o cabra metesse a besta, ele cobre no cacete. Só não prenda a minha moto, que eu ando sem capacete. E a Fera do Boqueirão, Vital Pata? A Fera do Boqueirão sempre foi um nome importante na arte da cantoria, porque foi um homem que gostava muito de cantar as coisas da escritura, e dizia ele que na escritura ninguém ia com ele e tal, ele tinha aquele jeito de dizer. E eu havia uma cantoria na casa dele. Nessa época eu estava numa campanha política. Cheguei na cantoria já um pouco tarde, e quando ele me viu entrando na casa, ele fez um verso. A mulher dele era de cor escura, já é falecida. Ele disse: chegou com um padre paizinho, candidato de cautela. Aqui vai votar com ele, eu e minha neguinha bela. Se ela não me acompanhar, dessa vez eu deixo ela. Tá lindo. Então, como demonstrado aqui pelas sábias palavras de paizinho e sua bela memória, né, versos aqui de tantos cantadores de viola aqui de Brejinho. Logicamente, né, temos outros nomes, né, paizinho? Não tenho dúvida. Mas aqui a gente exemplificou um pouco para mostrar que Brejinho tem cantoria, Brejinho tem cantadores
né, e que essa arte é muito presente aqui na nascente do rio Pajeú. Nós falamos aqui em vários nomes dos cantadores de viola, mas Brejinho também, né, tem uma rica tradição nos poetas chamados poetas de mesa, os glosadores. Quais os nomes assim que o senhor recorda desse período, desses poetas que conviviam com o senhor? Olha, eu lembro bem de mesa de glosa, Aprígio Jerônimo, Francisco de Assis, conhecido como Chico João Neném, Vital, que também era glosador, entre outros, né, que na época fazia a mesa da glosa. Jesus Batista, eu também fazia parte da mesa da glosa. Também. E assim a gente vivia no meio poético. Nas minhas pesquisas, nas conversas, dialogando com a Mauri Viana, meu amigo, filho de Sérgio Viana, ele me relatou, paizinho, que o bar Atraente, que era um bar que seu Sérgio Viana tinha aqui, era um ponto de encontro dos poetas cantadores aqui em Brejinho, e de que praticamente toda sexta-feira tinha cantoria no bar Atraente. A Mauri me disse que esse encontro já começava na mercearia do pai dele, né, no comércio ali, entre uma dose e outra, e os poetas iam glosando, improvisando ali, né, e dali ia para o bar e sempre estava acontecendo cantorias ali. Então esse bar era um ponto importante ali de encontro dos cantadores, né, sempre a cada sexta-feira ali era o local em que, se você quisesse escutar um verso, você sabia que passando pelo bar Atraente ia desfrutar disso, né? E o senhor me contou aqui, né, o nome desses poetas glosadores, que acontecia da seguinte forma, né? Paizinho, estavam ali no bar, tomando uma dose e outra, aí de repente um dava o mote, e o senhor, né, Aprígio, Chico de João Neném, improvisavam ali e iam construindo esses versos. Isso é muito bonito e importante para a gente deixar documentado. Eu queria que o senhor me contasse assim como era esses encontros em que o senhor estava ali também como ouvinte e como protagonista dessas cenas. Como você já disse, a gente começava a conversar, tomar um e outros, começava a se reunir, chegar os colegas, poetas e outras pessoas, e aí a gente formava a mesa de glosa, alguém dava o mote e a gente ia glosar, né? E ali saía versos, cada um fazia o seu e tal, o outro dava outro, e assim era a vida que a gente vivia nessa época da glosa, do início aqui em Brejinho. A Mauri Viana, inclusive, me retratou que o seu primeiro contato com a poesia, né, um dos seus primeiros contatos com a poesia foi justamente nesses eventos. Assim, ele tem muita lembrança de ver o senhor glosando, né, ali, fazendo versos no improviso. O senhor tem algum verso aí pra gente desse período, de um desses poetas que o senhor citou aqui? Tenho. Uma certa vez, a gente estava glosando, uma pessoa deu um mote: eu sinto dentro da alma uma profunda paixão. Aprígio disse: amor larápio da sorte, gatuno da consciência, fogo que queima a potência de um coração duro e forte. O amor é igual à morte, não se divulga feição. Por isso meu coração vive a me roubar a calma, que eu sinto dentro da alma uma profunda paixão. Que bonito. Está gostando dessa roda de conversa? Então fique com a gente, que no próximo domingo teremos a segunda parte desse bate-papo com o poeta, com o ex-vereador, ex-presidente dessa Câmara de Brejinho, Paizinho Colodo.